para de papapá, no dedo, para de papapá, no dedo, para de papapá. Quero ver a grande confusão, confinados e besuntados de gel. Salve, salve, podcast 302. Lugar de bom emprego. Bom, para morar, o clima aqui não é muito bom, mas para trabalhar é um dos melhores lugares que tem. Pus uma roupa no varal, a roupa tá toda cheia de poeira, cheia de pó preto. Aquele cheiro da fábrica que vem do outro lado, aquilo quase mata a gente sufocado, sabe? É o Congresso da Nação. Apesar de tudo, a vida resiste. Sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos grávidos de esperança. Salve, salve família! Estamos aqui começando mais um podcast 302. E eu gostaria de agradecer primeiramente a toda a nossa comunidade cubatense que está nos ouvindo e a todos os ouvintes de outras cidades e outros estados que estão aí fortalecendo o nosso trampo. O podcast 302 ele foi criado para fomentar a pesquisa cultural / territorial da cidade de Cubatão. E é pensando nisso que o Coletivo 302 criou o ciclo de estudos, com o objetivo aí de compartilhar a nossa pesquisa. Esse ciclo é a nossa terceira edição. Os outros dois anteriores eles aconteceram presencialmente, né? Mas em tempos de pandemia, a gente está pensando em outras maneiras de tornar isso possível. O EP de hoje é o número 2 na nossa trilogia podcast. O primeiro, a gente tentou dar conta de um contexto histórico de Cubatão e ele já está disponível no SoundCloud. É só ir lá no nosso feed do Instagram e vai ter o link e arrasa, escutem e compartilhem. E o terceiro, que sai semana que vem, a gente vai colocar aí na roda o futuro, falar sobre Zanzalá. Enfim, eu não vou abrir muito, mas acompanha a gente, que é sucesso. O EP de hoje vai ser dividido em 3 blocos, tá? E a gente vai tentar, em 50 minutos, dar conta da nossa história enquanto Coletivo 302, as nossas metodologias, as nossas formas de trabalho, né? Então, acho que vai ser um mergulho profundo aí pelas águas de Nanã, pedimos licença, né? E eu vou apresentar aqui essa família 302, gravando o podcast hoje. Tá eu, Tamires Johanna, a Alanita Santos. Olá! O Matheus Lipari. E aí, galera? A Sandy Andrade. Oi, gente! E o Sander, ele não está aqui, mas ele está em forma de música, quando o nosso podcast foi editado. Ele está responsável pelas nossas trilhas sonoras, então estará conosco. E também tem o Douglas Lima, tá bom? Então somos nós e vamos dar pau nisso, né? Vocês estão bem, galera? Sim, tudo certo. Estamos vamos ótimos. Que vamos. Na medida do possível. Bom, bora lá então, né? Acho que a gente agora inicia... Ah, calma, mentira, não quero iniciar nada. Primeiro eu quero a minha vinheta. Sander, solta esse som. Eu quero aquela assim, ó. Amanheceu, que lindo dia. Cidade dorme, já tô de pé. Amanheceu, que lindo dia. Cidade dorme, já tô de pé. Antes de mim, só Dona Maria. Me prepara a marmita e me sirva o café. Amanheceu, que lindo dia. Cidade dorme, já tô de pé. Antes de mim, só Dona Maria. Me prepara a marmita que limpo a casa, lavo sua roupa e me sirva o café. Nesse canto lamento, não sou um jumento, mas o trabalho não tem fim. Martelo e sol, pão, aço e mol. Eu sou feliz assim. Mergulho, enxofre, amônia, benzeno. Parece palavrão, mas é o ar lindo que eu respiro, o alimento pro meu pulmão. Não tenho feriado, trabalho dobrado. O que importa é a produção. Não fico doente, aumento atestado. Sou um tesouro
sou forte pra burro, topo tudo que vier. Esse brilho da vida, sou homem, sou máquina que gosta dela como ela é. Amanheceu, que lindo dia, cidade dorme, já tô de pé. Gente, eu acho que quando a gente fala sobre a nossa pesquisa, né, e começar por esse tema, é falar sobre muita coisa. Então, eu acho que o mais maravilhoso é quando eu lembro das nossas memórias, né? Dessa memória do Coletivo 302, quando começa lá no boteco, né? Aí vem o Galpão, depois, tipo, o República e o Vila Paris, enfim, só tentando dar conta desses grandes temas, né? Que são muito grandes na nossa vida e na nossa existência de 302. E eu acho que a gente não vem do nada, né? A gente tem um trabalho anterior, e aí eu falo a gente, mas eu não estava comungando com vocês, que foi o processo do República. Mas, assim, para a gente saber, tipo, de onde mesmo essa raiz começa, né? Eu queria saber se algum de vocês, agora estou nessa posição de quem pergunta, como é dar esse start enquanto coletivo com esse primeiro trabalho, né? Bom, falar do 302 é falar que a gente começou querendo pesquisar a cidade. Todos nós saímos da cidade de Cubatão e retornamos para Cubatão. Então, retornamos com essa vontade de fazer teatro aqui na cidade. Então, surge o República, depois de algumas pesquisas dentro da sala da Vanessa, que é a nossa madrinha do 302, lá no Parque Anilinas, a gente entende que a gente tem que falar da cidade e falar das nossas experiências desse lugar, de ter saído e depois voltado, e que daria para fazer a arte que a gente quer fazer, o teatro que a gente quer fazer dentro da cidade. Então surge o República, que contava a história, a nossa história basicamente, não tinha nome de personagem, eram os nossos próprios nomes, e contava esse lugar de como você sai, passa por perrengues na vida, como todo mundo, e depois você descobre que você pode voltar e fazer sua arte aqui. E com República a gente entende que solidifica essa vontade de pesquisar a cidade, de pesquisar a nossa história, pesquisar a nossa ancestralidade de alguma forma. E aí, depois do República, como essa vontade só cresce, vem a ideia de pesquisar a Vila Paris, né? Que foi um bairro de Cubatão, que a gente vai falar mais pra frente sobre ele. Mas vem essa ideia de falar da Vila Paris porque a gente percebeu que nem a gente mesmo conhecia muito essa história desse bairro de Cubatão, que a gente não conhecia a história de Cubatão, que muitos outros jovens não conheciam a história de Cubatão. E pesquisar a nossa terra, o lugar de onde a gente veio, era importante pra gente. E a gente teve a certeza disso depois do República, que a gente alcançou o que a gente queria. Veio a ideia de fazer essa trilogia industrial, né? Que se alguém quiser falar sobre a trilogia, já pode dar entrada. Massa, Sam. Só para fazer uma colocação, a gente vai deixar disponível o link do nosso segundo espetáculo, o República, para vocês assistirem online aí. Então, junto com as nossas referências videográficas, vai ter o República, no qual você vai poder, para quem não assistiu, Isso, vai poder muito legal. assistir. Assistam, galera. E aí, por isso que essa vontade vem de lá de trás, né? Não é uma coisa que, bufa, apareceu agora do nada e a gente quis pesquisar Vila Paris. Não, ela já vem nessa nossa vontade de identificação, né? Porque não existe essa identificação. O jovem cubatense, ele não tem essa identificação com a cidade. Eu acho que não só em Cubatão, isso se alastra de alguma forma por outras cidades da Baixada, algumas, né? Não todas. Que tem até essa coisinha, né? As pessoas falam que moram na Baixada Santista, não moram, olha, pelo menos falavam antes, não moram em Cubatão, elas moram na Baixada Santista. E aí queria só comentar essa minha experiência aí. E tem também, dentro da nossa pesquisa, e aí eu vou falar um pouco da cronologia e da questão estética, né? O República é como se fosse o futuro da Vila Paris, dentro da nossa pesquisa.
como a gente tem esse projeto de trilogia para falar da Vila Parise, Fabril e Vila Socó, a gente entende que esses 3 espetáculos, eles vão remontar o nosso passado para contar o futuro. Então, a gente faz um movimento inverso. A gente primeiro conta a nossa história sobre nós. O República realmente ele trata dos nossos nomes. Ele vai falar de Alana, ele vai falar de Sandy, ele vai falar de Douglas, ele vai falar de Sander. E é como se fosse o nosso futuro. E esse futuro acontece por quê? Porque aconteceu Vila Parise, aconteceu Vila Fabril e aconteceu Vila Socó. E aí, isso tudo vai remontando a nossa história para a gente começar aí, né, até chegar nesses anos 2000 aqui que a gente está vivendo. E esteticamente, o República, ele era um espetáculo que ele trazia elementos simbólicos que tratavam desse futuro que a gente vive hoje. Então, a cenografia ela era feita de metal, muitas partes da cenografia eram feitas de metal, tinham elementos estéticos que eram mais contemporâneos, né, dentro daquela obra, que faziam remeter ao futuro. Então, desde algum figurino com alguma parte mais metalizada, com alguma coisa do plástico, né? Enfim, isso tudo vai revelando essa pesquisa também que a gente vai se aprofundando sobre a Eu nossa sinto, história e sobre o nosso futuro. sim, eu sinto muito, né? Agora essa pessoa que viu, né? Nesse momento eu não estava com vocês, né? E eu sinto que estava porque a gente cresceu junto, né? Tipo, a gente se conhece para além de Sim. ser coletivo. Isso é muito bonito, né? Porque quando eu Desde os olho anos 80. República, desde os anos 80. Porque quando eu olho para o República, é quase imaginar, tipo, esse lugar é muito bonito assim, de imaginar o futuro, mas eu até colocaria nesse lugar do oráculo, sabe? Tipo, é realmente olhar para tudo isso e sintetizar nessas nossas vidas cotidianas, né? Tipo, a gente só é porque já fomos, né? Isso é Sim. muito lindo, assim. Então, eu acho que e eu falei, né? Eu falei, meu, eu quero estar, eu quero fazer, eu quero estar junto. Então, causa essa As euforia, nossas né? energias também, as nossas energias já convidavam você, amiga, Mas causa desde essa lá euforia. atrás. Sim, causa essa euforia, eu acho que também nesse olhar da juventude cubatense, sabe? Porque a nossa história também está galgada nesse ir e vir, nesse trânsito. E muitas vezes a gente nega a nossa própria cidade, né? Então, como foi importante pisar mesmo o pé nesse lamaçal, na melhor forma da palavra, né? Tipo, e ir fundo. E aí surge essa ideia da trilogia, né? Tipo, e realmente trazer o movimento da pá que o Sander faz na abertura do Vila Parise, né? Tipo, porque está enterrado e as pessoas muitas vezes não sabem que tem tanta essa história, né? Sim. Então, eu queria só que a gente contextualizasse rapidamente para as pessoas entenderem o que é o mote da trilogia, né? Tipo, por onde ela passa e o que a gente já consegue minimamente dar de spoiler, assim, sabe? Bom, a trilogia, ela vem da ideia da trilogia grega mesmo, né? Dessa questão de 3 tragédias e depois, quem sabe, uma sátira mesmo dessa questão toda histórica grega. E aí a gente pensa, como é que a gente traz essa questão para as nossas vivências, para a nossa realidade? Então surge a ideia da trilogia industrial, que não é uma trilogia grega, uma trilogia de tragédias, mas querendo ou não perpassa por isso. Então vem essa trilogia industrial desses 3 bairros operários de Cubatão, que é a Vila Parise, a Vila Fabril e a Vila Socó, que são muito importantes para nossa cidade, que tem histórias para contar que muita gente não conhece, que muito não é dito, como o caso da Vila Socó, o crime que aconteceu na Vila Socó não é dito. E que é um crime, né, minha amiga? Isso, é um crime.
e que Que não é dito deixe de claro, verdade é o que um crime. aconteceu. Então, quem sabe a gente não consegue trazer à tona, quando a gente fizer o Vila Socó, essas memórias, que não são memórias fáceis, são difíceis de engolir, de mastigar, mas são importantes, fazem parte da nossa história e é importante falar, mesmo que doloridas, né? Então vem a ideia dessa trilogia, começando pela Vila Paris, que é o começo de tudo realmente, onde a gente entende o começo da questão industrial de Cubatão, os problemas ambientais, os problemas sociais da cidade. Depois a gente vai passar para Vila Fabril, que vai falar muito dessa questão da especulação imobiliária. Também tinha uma fábrica lá dentro da Fabril de papel. E depois, por último, a Vila Socó, que com certeza a gente vai focar bastante no crime que aconteceu. Incêndio, né? Incêndio, exatamente. Você Sim. fala da dificuldade, Sandy, dessa pesquisa. E aí, quando nós vamos criando esses procedimentos para pesquisa, a gente vai percebendo mesmo o quanto é difícil de mastigar. Então, assim que a gente ganha o PROAC, né, para realizar a Vila Paris, a gente já estava realizando uma série de procedimentos para entender como a gente ia contar a história dessa vila. Então nós fizemos derivas, né, que era ir ao bairro, a Vila Paris, ela foi praticamente transferida para um bairro aqui em Cubatão chamado Bolsão. Aí tem Bolsão 8, Bolsão 9, enfim, e alguns mais novos, né, com projetos habitacionais e tal. Mas na verdade naquela época eles foram realmente transferidos da Vila Paris para esse Bolsão. E aí nós fizemos essas derivas de ir até lá, se jogar no meio do bairro, assim, e ir procurando quem morava na Vila Paris. A gente sempre tinha uma plaquinha do lado escrito: você morou na Vila Paris? Conte pra gente a sua história. Nós fizemos mergulhos em vários artigos, né, disponibilizados por historiadoras, historiadores. Nós fizemos pesquisa no acervo histórico de Cubatão, que é um acervo muito importante, né? Inclusive a prefeitura para esse acervo porque tem muita história ali, mas volto a dizer, porque não é interessante a gente saber da nossa história, né? E ali, enfim, é um local que já está insalubre, e eu tenho medo que possa acontecer como aconteceu no Museu Nacional É isso. Brasileiro. É muito triste, né? Pensar que tipo um acervo histórico com a quantidade de documentos está, né? Essa escancarado na nossa cara, essa é a realidade, né? Não, eu queria só voltar, porque às vezes tem gente que ainda não escutou, né? Ou não conseguiu acompanhar o primeiro podcast que a gente veio, trouxe lá do início, Revolução Industrial, falamos sobre um monte de coisa para poder chegar na Vila Paris. Então, às vezes tem gente que está escutando, né, esse podcast e não conseguiu acessar o outro ainda. Não deixem de acessar, tá? De escutar. Mas só para dar esse gancho, a Vila, que ela era o micro do macro, né? Dos problemas que o Brasil, de certa forma, estava passando. E por que a gente foi na Vila Paris, né? Por que a gente foi lá atrás, pesquisou algumas coisas, e por que a gente focou na Vila? Exatamente por essa questão, porque eu acho que ela dá essa centralidade. Ela é o micro falando do macro, falando de todos os problemas que o Brasil estava passando e ainda passou por muito tempo. De ter um amontoado de pessoas ali e que não tinham, como fala, não tinham saneamento básico direito, né? Existia toda uma promessa de Cubatão naquela época, existia um puta de um projeto da Vila Paris, era um projeto lindo, magnífico, que não se transformou no que estava no papel. Então, né, essas pessoas ficavam ali amontoadas, sem as necessidades básicas, e também por isso que todos os problemas foram agravando, e por isso que a gente achou tão importante aprofundar na vila e pesquisar mais a vila. Eu acho que uma referência bibliográfica que eu não tem, eu acho que tem a ver para contribuir para que as pessoas que estão aqui escutando o podcast tenham,
o quarto de despejo é um pouco aquele contexto, sabe? E Isso, da Maria dentro Carolina de daquilo, Jesus. da Maria Carolina de Jesus, exatamente. Porque ela te coloca tão sensivelmente naquele lugar, e porque também é sobre vida, né? Porque tem uma coisa que a gente se perguntava nessa parte mais histórica, quando a gente se debruça sobre a Vila Paris, que era: existe amor na Vila Paris, né? Tipo, com todas as histórias, com todos os relatos. E a gente chega à conclusão que sim, né? Quer dizer, não sei se acho que é a minha, né? É possível Pra mim, amar sim. e ser feliz na Vila Paris. Exato, exatamente. Repete aí, amiga, que esse foi um mote bem importante da nossa Sim. pesquisa. É possível amar e ser feliz na Vila Paris? Foi um dos primeiros Pra mim só motes é que a possível. gente teve para a pesquisa. É É, muito lindo isso. legal. Só para lembrar o pessoal, né, que também está ouvindo, não deixe de conferir toda a bibliografia, além dessa referência que a Tami deu, que está lá na nossa bibliografia. Não deixe de conferir, vai lá no nosso Instagram, @coletivo302, entra no link da bio e acessa a nossa bibliografia, que aí vocês vão conseguir ter todas essas referências que a gente está citando, e mais a videografia, que também é muito importante para conseguir aí colocar vocês em todos esses assuntos. Boa. Meus amores, deixa eu falar, a gente aqui que, né, tá realmente tipo, entendendo como que funciona esse tempo para falar de tanta coisa. Mas eu queria saber se tem mais alguma coisa nesse lugar de histórico da Vila Paris / procedimentos que a gente usou, só para ir finalizando, e aí eu vou deixar a gente com uma vinheta maravilhosa do Sandro. Ai, que delícia! Pra mim é isso, a gente pode atacar pro segundo bloco. A morte do menino, né, homem? O menino que o cara matou de 7 anos. Era 7 anos assim, cara, por causa de uma linha de pipa, por causa de pipa. O cara deu 7 facadas numa criança. Isso aí eu nunca esqueço. Isso aí virou um rebuliço lá no bar que até as crianças predejou esse homem. Foi um dia de terror. Talvez o vigilante tivesse depressão e não fizeram nada, né? O menino soprando pipa, ele se irritou. Pau, chute, pedra, soco, tudo. Muita gente. Muita gente. O pessoal até apelidou Selvagem da Vila Paris. Ele correu, mas não adiantou. Ele correu para dentro da casa dele. Só que nós fomos invadir a casa dele. De lá nós seguimos ele foi para a delegacia. Quando foi na delegacia, eu pensei que alguém ia segurar ele lá dentro. Voltamos, família 302. Então vamos voltar Lipe, e segue falar aí. um pouco? É isso, bora lá. Então, relembrando os nossos procedimentos, né? No primeiro momento, para pesquisar sobre o nosso processo do Vila Paris, a gente vai para alguns procedimentos teóricos, né? A gente passa desde fazer derivas, né, nos bairros que a Vila Paris foram transposta, até fazer a própria pesquisa no acervo histórico de Cubatão, onde lá a gente encontrou fotografias originais da Vila Paris, reportagens daquela época. Conseguimos alguns livros, conseguimos bastante artigos, né, de historiadoras e historiadores de diversas partes do país, inclusive de gente de fora que escreveu sobre a Vila Paris. Inclusive, até hoje vem uma galera de fora aí, da gringa, para pesquisar sobre a Vila Paris. No dia que a gente foi no acervo histórico, tinha tido uns 3, 4 meses que tinha um grupo de italianos que foram pesquisar sobre a história de Cubatão, especificamente Vila Paris, naquele mesmo local. Aí a gente começa... É muito louco. Então, o que a gente está falando, ela é uma questão que pra gente parece micro, mas muita gente está interessada em saber o que aconteceu aqui nesses anos 70, 80, 90, né? E aí, passados esses primeiros procedimentos, quando a gente consegue ganhar o PROAC, que é o incentivo do governo do estado, para que a gente consiga realizar a pesquisa, né, e fazer o espetáculo, a gente começa a criar outros procedimentos, né? Ô, Lipe,
Lipe, Oi. só lembrar também que a gente teve procedimentos além de ser históricos, procedimentos teatrais mesmo, né? A gente pesquisou muito sobre teatro documental, a gente pesquisou muito sobre teatro performativo, a gente viu muitos filmes referente a tipo o Tempos Modernos, do Chaplin, referentes à questão industrial, de produção. A gente se debruçou até no Deleuze. Foi bastante Verdade. procedimentos teóricos mesmo que a gente passou antes de chegar nos práticos e nas entrevistas em si, com moradores da Vila Paris e com Isso, gente que viveu de perto essa história, né? toda essa bibliografia que a Sandy está falando, né? Dos estudos teatrais que a gente foi fazendo concomitantemente aos estudos teóricos, né, ali da Vila Parisi, elas também estão disponíveis na nossa bibliografia. Então, galera, sem preguiça, vamos lá ler, quem quiser, Total. e arrasem. E aí, quando a gente começa a fazer esse procedimento de pesquisa mais aprofundada para o espetáculo, a gente começa a fazer entrevistas com os ex-moradores da Vila Parisi. Então, nós vamos em diversos bairros daqui de Cubatão, diversas cidades da Baixada Santista, e a gente vai, faz uma gravação, na medida do possível com os aparelhos que a gente tem, né? Porque a gente é sempre muito pé na lama. Então, no começo era meio difícil a gente lidar com isso e a gente foi aprendendo aos poucos. E aí a gente começa a chamar, né, as pessoas que a gente queria colaborar nesse processo. Então a gente chama a Lili para fazer a nossa Felipe, deixa eu só puxar aqui rapidinho, porque eu acho que antes da gente chegar nessas pessoas que a gente chama, né, para somar com a gente, tem um tópico aqui que eu queria muito discutir, que é como que a gente, né, então, a partir desse montante de coisas, dessas pesquisas históricas, dessas questões mais profundas da criação, né, de uma pedagogia, os processos do teatro, enfim, a gente é muito diferente, né? Então, como que quando a gente pega todo esse compilado de informações, nós, né, falamos, beleza, a gente está junto aqui, eu acho que é esse primeira formação de coletivo, né, tipo, para montar essa peça, o Vila Parisi, né, que é uma coisa que para nossa cabeça lá no começo era surreal, assim. Então, porque, por exemplo, se a gente for falar aqui de cada um de nós que somando dá esse coletivo, né? Por exemplo, a Sandy, ela é a nossa pedagoga, ela está trazendo essas questões da pedagogia muito forte para a gente, sabe? Tipo, isso inserido no teatro. A Alana, quando vem, traz esse lugar da tecnologia, novas formas, né, de fazer para transformar isso numa acessibilidade muito mais rápida, tipo, você, Lipe, que traz esse lugar performativo, né, tipo, eu até... E a gente... Fala, amiga. E a gente entendeu essa pluralidade artística nossa, enquanto coletivo, justamente com a chegada desses workshops, né, que quando a gente vai para a prática, a gente começa a adentrar um lugar novo para a gente, que era esse lugar de workshop. Existiam-se perguntas a serem respondidas através de cena, de performance, de música, de ato, de instalação. Então, cada semana a gente tinha 1, 2, 3 perguntas novas para responderem em forma de workshop. E aí a gente se percebe plural por conta disso, né? E como a gente lida com essas nossas diferenças que podem ser somatórias, né, no fim. Sim, até porque eu acho que a maior questão é que a gente não era, né? Como a Sandy falou, a gente não conhecia esse tipo de procedimento que acho que principalmente a Lili trouxe, né? Que o Lipari vai falar melhor
daqui a pouco, porque a gente é muito do jogo, a gente era muito do jogo. No República ele foi feito muito no jogo, né? Então a gente estava em cima dessa nossa graça, essa coisa de um jogar com o outro. E aí o workshop acho que foi uma coisa diferente que veio pra gente. Então, quando a gente chama essas pessoas convidadas, dentre essas convidadas tem a Lili, né, que é uma artista que a gente já admirava muito, ela é de um grupo lá de São Paulo chamado o Teatro da Vertigem, e a Lili apresenta esse novo procedimento chamado workshop, né? Workshop, a tradução do inglês aí livre, quer dizer oficina, mas o Teatro da Vertigem, ele usa o workshop, né, nesse sistema. A direção e o processo de dramaturgia ou dramaturgismo, eles entregam uma pergunta para os performers ou para os atuantes e nós temos que responder em forma de instalação, em forma de música, poesia, na própria performance, ou uma cena, um texto, enfim, da maneira como você consegue responder aquela pergunta. Então, no final do processo, né, de criação do primeiro momento da Vila Parise, a gente tem cerca de 22 workshops. Esses 22 workshops que foram entregues a partir das perguntas, pelo processo de dramaturgismo, foi inserido pelo Marcelo Ariel, que era essa pessoa que fazia a incitação teórica para a gente. Então, o Marcelo Ariel vinha e entregava um filme do Deleuze, que é um material muito filosófico, enfim, entregava teses, entregou um livro que era o Vozes de Chernobyl, que foi uma literatura muito importante para a gente conseguir fazer um paralelo com outras partes do mundo para a história que a gente estava fazendo, enfim. E aí esses workshops foram entregues para o Cícero escrever a partir das imagens que ele via do workshop. Então, esses 22 workshops criaram 22 quadros de um texto. E aí a gente entregou, aí depois que o Cícero escreveu o primeiro texto, nós fizemos um grande workshop desse primeiro texto. Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Entregamos para o Cícero, e aí o Cícero viu o que a gente estava fazendo a partir desse segundo momento, e ele escreve mais uma vez. Então, entre esse processo de dramaturgia, dramaturgismo e workshops, nós fizemos mais ou menos uns 4 textos da Vila Parise para a gente chegar o que a gente tem hoje. Coisa Então, pra cacete. é coisa pra caramba, é muita coisa. E uma coisa importante é que desde o começo a gente quis ter esse intercâmbio artístico presente, né? Então a Lili estava sempre presente, o dramaturgo, que era o Ariel, estava sempre presente, o Cícero, que era o nosso dramaturgo também, sempre que podia, estava presente para ver o que a gente estava fazendo e como a gente estava fazendo para ser bem interligado, né, as ideias. E só uma questão técnica, só para eu explicar um pouquinho a diferença do dramaturg, dramaturgista, né? Que dramaturg é uma palavra que vem do alemão, se eu não me engano. Dramaturgista é uma palavra em português, né? Daqui do Brasil. E tem o dramaturgo. O dramaturg, dramaturgista, ele faz a incitação teórica para que a gente consiga criar. E o dramaturgo vai sistematizar, né, lá nas formas como se escreve um texto de teatro para entregar para os atuantes, performers, atores. Então, esse processo também a gente foi conhecendo aos poucos, né? A gente nunca tinha trabalhado, né, gente, com esse sistema. Nunca. Foi tudo muito novo pra gente, né? Até a questão da orientação da Lili, né? Porque o Douglas era o nosso diretor, mas como ele também está em cena, a gente tinha essa orientação vinda da Lili de fora, então até essa questão da orientação e direção foi novo pra gente, né? E essas pessoas que a gente chamou para fazer a colaboração do Vila Parise com a gente, são as pessoas que a gente sempre admirou, são as pessoas que a gente sempre quis trabalhar. Então, quando a gente chama a Lili, quando a gente chama o Ariel, o Cícero, a Juliana, né, o tio William, são pessoas que a gente sempre quis trabalhar. Então, e é também a forma
da gente dar voz a essas pessoas que já construíram bastante para ajudar a gente a construir, né, um futuro, algo aí para frente. Então é sempre esse processo. Acho que talvez para o Coletivo 302, que a gente tem descoberto sempre lançar luz ao passado para tentar caminhar para o futuro, né? Então, quando eu trabalho, por um exemplo, com a Juliana Souza, que é uma iluminadora daqui de Cubatão, ela, lá nos anos 90, começa a pesquisar aqui nessa cidade, uma cidade que não tem teatro, uma forma de se fazer luz alternativamente. Então, hoje, no processo da Vila Paris, tem essa coisa da iluminação alternativa por uma junção da Juliana comigo, que também tem esse interesse. A tia Cida e o tio Írio, que é uma figurinista e um cara aí da cenografia, trabalharam pra caramba com JC Serrone em Cara São não, né? É Paulo. só o melhor cenografista que a gente tem, não é um... É assim... Vamos Eu fui respeitar modesto, os cabelos brancos do tio Írio, né? Ele é um mestre. Sim, sim. E, enfim, eles trabalharam com uma galera que pra gente, e eles são essas pessoas importantes, e a gente faz essa junção, né, do que já construiu muito com o que está construindo para a gente construir uma potencialidade. Que eu tenho o costume de falar que não é sobre eu e não é sobre você, né, com quem está criando comigo. É sobre uma terceira coisa na qual a gente não conhece e a gente vai conhecer durante esse processo, durante essa pesquisa. E aí a gente tem essas parcerias também, por exemplo, com a Usina Utópica, que durante esse processo de entrega de textos, né, a gente só, naquele momento, a gente só estava trabalhando com a Sandy, a Alana estava em um outro processo, e a Tamires também estavam, e a gente começou a perceber que a gente precisava de mais gente para trabalhar. Então a gente chama... Nós estávamos em 4 só, né? E como a gente ia criar uma vila com 4 pessoas? A gente Aí percebe de 4, que a gente precisa de mais gente gente. passou para 20, o terror da produção. A Tamires inspira com a gente. Né? Antes de vocês entrarem um pouco mais a fundo nessa importância, né, do todo, do nós e desse monte de gente que veio, que foi espetacular, eu queria só voltar um pouquinho lá na questão que o Lipari estava falando, né, especificamente da Juliana, da iluminação alternativa, da falta de recurso, para pegar uma coisa que vocês... Eu fiquei muito tempo de fora na parte do workshop, assistindo bastante coisa, porque eu não consegui estar ali totalmente presente, por questões minhas, e foi uma coisa que vocês falaram nas nossas conversas depois, que o workshop era de uma falta de recurso, porque o Lipari falou agora dessa questão da ajuda, da ação alternativa, eu lembrei, né? Foi uma coisa que vocês levantavam. O workshop era uma coisa de uma falta de recurso, porque não tinha ainda, né? A gente tinha, além de tudo isso que estava acontecendo, a gente tinha que organizar o nosso orçamento para poder, porque se faltasse naquele momento de produção, se a gente gastasse no momento de produção, a gente não teria para fazer o monstro que a gente estava, assim, monstro no bom sentido, mas a gente não teria grana para fazer o que a gente realmente estava querendo fazer, né? Tinha que dar economizado. Então, o workshop, ele era, assim, precarizado, era falta de recurso, a gente trabalhava com coisas que era mambembe mesmo. Coisas que tinham dentro do galpão, coisas que a gente achava na rua, na nossa coisas casa, que a gente nossa mãe trazia pirava de com a casa. gente. E era tudo muito do básico, né? O foda do workshop, que eu achava foda quando eu via vocês fazendo, era tudo muito do básico. Era ali da raiz, e foi uma coisa que comentaram, e que a coisa só se desengranhou melhor, que aí vocês vão comentar melhor lá na frente, quando vocês voltaram para esse básico. Porque no início era tudo muito básico, tudo com o que dava, com o material que tinha, e aí, lá na frente, quando vocês têm tudo meio pronto, só pra gente... Eu acho muito legal isso de como vocês tiveram essa claritude, não sei se é a palavra, mas escureceu na cabeça de
Gosto mais dessa palavra. Sim. Isso foi depois que vocês chegaram lá na frente, que virou uma coisa mais ou menos pronta, e aí vocês começaram a voltar para a base, para o que era, né? Enfim, eu queria só comentar isso, porque eu achei incrível. Pode voltar. Eu acho que tem também uma coisa muito importante para dizer, que além dessas parcerias que a gente fechou com esses mais velhos, né, esses que vieram antes, também dizer que acho que teve outra parceria gigantesca com os que estão ali correndo com a gente, né, tipo, que é a usina, né, a coletiva das meninas, né, que foi assim de grande importância construtiva, né, para esse caldeirão que foi a Vila Paris, né? Porque eu, sem elas, eu confesso que eu não... Sabe quando você fala assim, gente, o que seria, né? O que poderia... Não seria isso que a gente tem hoje, né? Elas são peças fundamentais no processo, porque não seria o que foi hoje, né? Quando que foi mais ou menos esse convite aí, gente? Foi quando a gente recebeu o terceiro texto da Vila Paris. Depois desse grande workshop que a gente fez, com todos os workshops que a gente tinha feito juntos, o Cícero reescreveu o texto. E aí, com essa reescrita, a gente teve a ideia de ter que voltar, de ter que chamar mais gente, né? E aí elas entraram, a Tami entrou, e aí deu todo um boom de ideias novas e fundamentais para o que é Dentro hoje. dessa galera, para agradecer também, tem a companhia Mungunzá, né, que sempre foi nossa parceira, que é da galerinha lá de São Paulo. A Mungunzá, ela por muito tempo foi uma galera que ajudou muito a gente, que inspirou muita gente, não mediram esforços, enfim, sempre foram muito parceiras, assim. Inclusive, um abraço para a galera da Mungunzá. O próprio Teatro da Vertigem, da Lili, né, teve um momento que ajudou bastante a gente, não mediu esforços para ajudar com cenografia, para ajudar com o que podia, com material teórico, técnico, enfim. Essas parcerias, elas são muito importantes para o Coletivo 302, porque realmente a gente acredita que a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Para o monstro que a gente estava criando para matar o dragão, e a gente ainda vai matar esse dragão, a gente precisava de uma coisa que não existia. Então, é um pouco disso, né? Total. Eu acho que aí consolida mesmo esse lugar que a gente encontrou como construir pluralidades coletivas em processo, né? Eu acho que quando a gente realmente, fechou com nós, né? Parece que a coisa e a imagem deu essa escurecida porque ela se fez, né? Então, a gente consegue, e a gente nunca teve medo dessa mudança muito rápida, né? Eu acho que agora no próximo bloco a gente vai dar conta mesmo de chegar no cruzeiro, né? Onde realmente aconteceu a peça. Então, alguém aqui gostaria de... A parte mais doida. Então, alguém aqui da família queria dizer mais alguma coisa sobre esse bloco, para complementar para os nossos ouvintes? Acho que é isso. É isso? Bafos? Tudo então, certo. Bora pro próximo. Sandy! Arrasa, meu irmão. Aqui temos uma metáfora. Vamos imaginar que esses patos somos nós. Esses patos são chamados de bioindicadores e estão vivendo nesse diâmetro de 2,44 m livremente. Aqui ao lado estão todas as indústrias: Union Carbide, Rodia, Carbocloro, Cosipa, Trevo, Refinaria Presidente Bernardes. E esses patos estão aqui para indicar o nível de resistência de um organismo vivo, mediante a toneladas e toneladas diárias de poluentes, nadando em amônia livremente e delirando em muitos elementos químicos da tabela periódica. Esses pequenos bioindicadores foram capturados apenas para se alimentarem, nadar, respirar. Apenas. E nós?
Nós, eles nos jogam aqui e ficam assistindo até onde a gente consegue respirar. Esse povo já não consegue mais comer porque tá sonolento demais. Já não consegue mais trepar, cagar, porque já não nos basta o pouco que nos dão pra nadarmos nesse lago invisível. Olha aqui, ô seus franceses filhos de uma puta. Nós resistiremos e não vamos respirar nem mais uma grama do seu material sintético nessa redoma de vapor amarelado. Nós vamos montar tocaia em frente aos seus portões, seus filhos de uma puta. E pro meu povo, segura esse recado. Bora continuar. Então, gente, quando a gente termina todo esse processo de criação, que eu acho que a gente esqueceu de falar, ele foi dentro do galpão cultural. Então a gente fez isso tudo dentro do Parque Nilinas. Teve um momento que era só dentro da parte de trás do galpão, quando a gente estava no momento teórico. Depois a gente passa para frente e para as localidades do parque, a gente começa a ocupar o parque inteiro. Enfim, a galera começa a achar que a gente está muito louca, mexendo com lama, mexendo com milhares de coisas para a gente fazer esse processo de workshop, de criação através das perguntas, né, como eu havia explicado. E aí, depois que a gente faz essa criação toda estética, e a partir do texto, a gente vai fazer um mapeamento de onde a gente queria que essa peça acontecesse. Então a gente pega um carro emprestado aí e vai para a cidade junto com a nossa orientadora, Lili, atrás de um local que a gente pudesse fazer a nossa peça. Quando a gente chama a Lili Monteiro, a Eliana Monteiro, do Teatro da Vertigem, a gente está muito interessado nessa pesquisa desse grupo que tem mais de 20 anos de atuação em São Paulo, no procedimento de criação deles chamado Site Specific. Né? Eu vou falar o termo em inglês, que é para que a gente saiba quando a gente lê em algum local, em alguma exposição, mas Site Specific quer dizer local específico, né? E aí, só para contextualizar por que a gente chama Lili. O Teatro da Vertigem, eles criavam peças dentro de presídio, criou peças no meio da rua, criou peças dentro do Rio Tietê, criou peças no qual as pessoas conseguiam assistir de dentro de um prédio e os performers e os atuantes e atrizes e atores faziam num rapel pendurado num prédio. Enfim, a gente chama a Lili por conta desse interesse na pesquisa de site específico. E aí a gente descobre esse local específico, que é um termo usado pelas artes visuais, que é a criação para um local específico. Então, quando a gente começa a criar e quando a gente acha o Cruzeiro Quinhentista para representar a Vila Parise, vem muito por conta de uma fala, eu não lembro se é de um documentário ou de uma moradora, que falou o seguinte: a Vila Parise era uma ilha envolta não por mar, mas sim por indústrias. E o Cruzeiro Quinhentista é exatamente isso. É uma ilhota, que é uma praça, envolta de muitas indústrias. Então, o nosso site específico, ele já suscita uma arquitetura industrial, que a gente não precisaria criar uma cenografia para imitar uma indústria, já que a gente já tinha a indústria como a nossa própria cenografia, digamos, natural, que não é, a gente sabe que é uma inserção da humanidade ali na paisagem, né? E aí a gente começa a criar naquele local que, quando a gente chega, era gigantesco. Vocês não têm ideia o quanto aquele dragão engolia a gente, o quanto aquela praça engolia a gente, e assim, foi um pouco traumatizante, né, gente, no começo. Nossa, foi uma loucura chegar lá. Eu lembro da sensação que eu tive no primeiro dia que a gente chegou lá para ensaiar naquele local, sem nada, a gente não tinha nada, não tinha banheiro, não tinha nada de cenário, e com mato, formiga, mosquito, e de frente a um dragão enorme, que é a Petrobras, soltando fumaça sem parar, barulho, muito barulho, e a gente falou: meu Deus, é aqui que a gente vai fazer a nossa arte acontecer. Foi um susto, mas hoje em dia eu não vejo um local melhor para ter sido. Bom, foi tudo isso
que a galera falou. A gente ficou fora do ar um pouquinho. Essa grande loucura. Foi essa grande doideira. Então, eu acho que para realmente isso fazer acontecer, eu acho que uma parte que foi muito doida foi atacar com essa produção, né? Tipo, eu acho que a peça também, ela pediu e exigiu de nós coletivamente que a gente tivesse estratégias nessa produção, né? Porque a gente chega num lugar que, de verdade, tipo, deixaram um patrimônio histórico inacessível, né? É disso que também se trata. Sim, o nosso ataque, a nossa permanência, né? Em querer fazer em lugar... Já que a gente não tem teatro, então vão atacar onde dá. E que, claro, contribuindo para esse lugar do site específico muito forte, não tinha outro lugar em Cubatão, né? Eu acho que já foram levantadas outras possibilidades, mas tinha que ser ali, né? Eu acho que o Cruzeiro também nos escolheu. E quando a gente chega num lugar que não tem um banheiro, que não tem uma infraestrutura para nos receber, a gente precisa, né, pensar isso de uma forma muito rápida, porque senão ninguém trabalha, né? É muito chato A gente precisa amadurecer na questão de produção, né? E foi muito esse processo. Exato. E como amadurecer na produção sem ter dinheiro para isso, né? Porque a gente ganha um PROAC, a gente ganha um PROAC, mas ao mesmo tempo tem que dar conta, tipo, foi 70 mil que a gente ganhou? 85 mil. 85. Como que você monta uma peça do tamanho que a gente tem um container, né? Que a gente, e uma coisa que a gente não estava esperando, a gente vislumbrava isso, né? Assim, nossa, seria tão bom ter um container para guardar nossas coisas, porque é isso, não tinha como ter transporte toda vez. Imagina, a gente tá falando de alimentação, transporte, infraestrutura, luz, som, tudo que é necessário para montar. Exatamente. Então esse dinheiro, eu não vi esse dinheiro. Alguém viu esse dinheiro? E ainda ser chamado de vagabundo. Deu pra comprar uma cerveja. Praça, não vou dizer que não deu pra tomar uma cervejinha. Depois do trampo todo. Mas enfim, eu acho... total. Então eu acho que quando a nossa sacada também de produção foi pensar politicamente. Por quê? Cubatão funciona... num setor de secretarias, né? Como toda a cidade. Mas como a gente é uma cidade pequena, né? Quando a Lana fala que a gente está falando do micro, para falar do macro, é muito verdade. Então, a gente teve que entender a nossa cidade politicamente para, por exemplo, a gente sabe que tem uma secretaria de urbanismo em Cubatão. Então, eu vou lá com o meu ofício, a gente aprendeu a fazer ofício, né, galera? Nossa, pai! Então, e aí como é que... E aí a gente já estava, sem saber, a gente já estava fazendo a peça quando também ia na secretaria, né? Então, por exemplo, tipo, a Sarita da Secretaria de Urbanismo, ela tem amor pela peça porque ela viu o nosso gás, né? De ir lá todo dia, tipo... E estamos falando de política, né? E o ato de fazer política, ele não é uma coisa simples, né? E quando a gente está pensando teatro, é menos ainda, né? Ou é mais complicado ainda. Então, quando a gente soube atacar politicamente... Então, por exemplo, a gente foi no setor de urbanismo para ligar ponto de energia na praça. Eles também ajudaram a gente com o banheiro químico. Mas também não dá para dizer que foi um diálogo fácil, né? Mas ele também foi muito do humano. Então, eu tenho que agradecer a cada ser humano, indivíduo da secretaria, sabe? Tipo, o cara do caminhão-pipa, ligar pro caminhão-pipa, sabe? Tipo, é importante, assim, Tami, ei, José, 6 horas... Que é agradecer ao material humano, né? Não esse sistema que falhou em muitos sentidos com a gente. A gente sabe que as pessoas que trabalham, elas... Tinha muita gente que queria muito trabalhar, muito assim, fazer, colaborar, né? Fazer para que a coisa acontecesse, mas a gente via também, às vezes, nos olhos dessas pessoas, a impossibilidade da incapacidade do sistema que eles trabalham. Exatamente. E aí, quando a gente também tá falando de criação, quando a gente chega lá no Cruzeiro e começa a criar a partir do Cruzeiro, essas coisas também nos atravessam, com absoluta né? certeza.
Porque Sim. como que você explica pro Oswaldo ou pro José ou pra Maria que trabalha no setor público que, tipo, o caminhão-pipa, que é uma coisa que a prefeitura, né, instituição, tem a obrigação de né, enquanto que a gente tá fazendo teatro pra cidade, tá revertendo isso. Então, se a gente não tem essa grana e tá fazendo teatro na cidade, como que a prefeitura tem que nos dar esse suporte, né? Só que a gente tá falando de pessoas que trabalham, então você fala assim, meu, você tem que aparecer aqui 6 horas da tarde, você vai ligar a mangueira na cena tal, e quando você vê, a pessoa é a própria cena. Isso gera uma performance à parte. E de repente essas pessoas vão criando um amor, né, pela coisa, né? No final da peça, o cara que ia ligar a mangueira no caminhão-pipa tava nosso brother, assim, tipo, levando a família pra assistir o espetáculo. Exatamente. E tipo, como que a gente num lugar desse, né? Então a gente chega num lugar mega abandonado politicamente, né? Porque é importante dizer, é um marco histórico, tem uma relação com a cidade, muito importante historicamente, por mais que a gente questione, né, esse lugar, e aí quem vê a peça vai conseguir entender o que eu tô falando, mas que no final, quando a gente sai e termina a peça, viva a Vila Parise, né? Os carros que passavam. A gente chegava lá né, agora uma questão de... A gente chegava às 7 horas da manhã e saía às 11 horas da noite. Quando cedo, né, mortos, Tami? esgotados. Quando cedo, 11 horas. Exato, quando cedo, 11 horas. Então a gente fez tudo, não tinha ninguém que... E é claro, a gente acabou criando métodos também para não sair fadigado e morto no final desse processo, né? Eu acho que fazer esse podcast também tem a ver com o amor e sangue desse coletivo e desse nosso no final trampo, né? Quando a gente estava na temporada da Vila Parise, passava caminhão, passava carro, que quando antes chamava a gente de vagabundo, né, desses termos, enfim, tinha no final da nossa temporada tinha carro e caminhão que passava gritando viva Vila Parise, a Vila Parise vive, dando um incentivo pra gente, né, e... Sim, e isso é incrível, Sim, né? E parece presunçoso, mas a gente tem que falar também sobre isso. Teve noite que a gente levou numa apresentação 200 pessoas para esse lugar, para esse cruzeiro, que quase ninguém habita aquele lugar, pouquíssimas pessoas vão até lá, e a gente já chegou a levar 200 pessoas lá, então é um trabalho sendo reconhecido. Sim, acho que né? foi 200 e tantas, né? Tipo, em uma apresentação só. Isso, a Sandy tá falando de uma Sim, apresentação, em uma noite. fora todas as vezes que a gente apresentou e tudo mais. Exatamente. E isso, assim, ao final da temporada, eu chuto dizer aí uma quantidade de pessoas que talvez a gente tenha chegado, tipo... 1.300 pessoas. Quanto aí? Chuta aí, pra não dar 1.300 pessoas. Eu sou hiperbólico. Porque assim, eu era uma pessoa que ficava ali nesse controle né, falando assim, parece que a gente não tem controle nenhum. E assim, porque como o cruzeiro é um lugar aberto, é um espaço público, a gente tinha um certo controle ali para saber quantas pessoas estavam na fila para entrar e assim, no início do espetáculo. Só que durante o espetáculo tem quase 2 horas, né, de peça aí. Quando 1 hora e pouco, o pessoal, o Lípar e a Sandy vão saber dizer mais exatamente. Mas durante o espetáculo as pessoas iam chegando. Então tem uma hora que simplesmente não dá para você ter certeza da quantidade de gente que assistiu, porque e isso é muito louco, os carros passando, porque, por exemplo, o ônibus passa muito por ali, né? Tanto os intermunicipais quanto os municipais. E aí eu sempre comentava quando eu pegava o ônibus, hoje tá tendo... Aliás, os motoristas perguntavam, hoje tá tendo peça? Tá, legal, então, semana passada eu trouxe minha família para assistir. E aí era um pessoal que sempre passava e sempre tava ali com a gente. Isso é muito legal. Sim, foi muito lindo. Foi um processo muito importante, né?
pra gente, Total. enquanto coletivo, enquanto artistas, enquanto pessoas. Modificou muito nossa vida e nossa forma de fazer arte em vários aspectos. E eu ouso dizer que existe o coletivo antes da Vila Paris e o coletivo depois da Vila Paris. Sim, É um portal, exatamente. é um Total, portal. Ter ido pro total, cruzeiro total. é um portal. Tem uma coisa que a gente não comentou, é que o cruzeiro, ele, com a chegada da indústria, ele foi transposto, né? Ele era num local e depois outro. E ali onde está o cruzeiro, existem lendas, e eu não sei a fundo, né? Falar exatamente onde era a localidade, mas ali havia um cemitério. Então, quando a gente está dentro desse cruzeiro, simbolicamente a gente está trazendo essas almas de novo à vida e dando voz a elas. E essa foi um dos motes da Vila Paris, né? Nós demos vozes a essas pessoas que foram soterradas. A Vila Paris, ela foi soterrada, assim como Cubatão foi soterrada. Então, esse processo de violência, quando a gente que essas pessoas passaram de serem realmente colocadas debaixo da terra durante a transposição da vila, durante toda a história que envolve esse local, quando a gente leva isso para a cena, quando a gente fala isso em cena, nós estamos dando vozes aos nossos ancestrais, nós estamos dando vozes aos povos originários que aqui tiveram e que também foram massacrados, e isso a gente vai tentando sintetizar na peça, mas mais do que isso, quando a gente faz esse movimento de fazer essa peça que em algum lugar ela é muito difícil, ela tem muito do nosso sangue, é esse movimento quase cósmico. É um movimento realmente cósmico que altera as nossas consciências quanto pessoas individuais e quanto artistas. Nós não somos mais as mesmas artistas ou os mesmos artistas de antes. A gente mudou muito e sinto em dizer, se vocês não deram um teatro pra gente, é bom que vocês nos temam agora e seja quem estiver escutando, porque a gente vai invadir a cidade inteira. Zanzalá começou agora. Zanzalá começou Ocupação, né? Tá? Nós É vamos ocupação. ocupar a cidade inteira. Nós temos uma trilogia, o resto das nossas vidas e toda a galera que tá vindo atrás. Porque nós não somos mais apenas o Coletivo 302. Nós somos uma cidade inteira que está incitada a fazer teatro, a fazer arte por todos os cantos. Então, dó de vocês de não terem dado um teatro pra gente. Eu tenho dó. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não estamos só. Eu acho que a gente já tá encaminhando pro final, mas vou roubar aí menos de um minuto, eu juro que é rápido. Eu queria só voltar nessa questão que a gente estava brincando e falando do dinheiro, né? A gente falou que recebeu 85 mil pelo PROAC para fazer e ainda assim não deu. E a gente fez essas frentes políticas, né, para conseguir desenrolar outros trâmites e outras coisas que a gente precisava e que o dinheiro realmente não dava conta. E quando a gente fala, né, brinca que não vê esse dinheiro, porque é realmente difícil. O nosso projeto, de fato, que foi aprovado pelo governo do estado de São Paulo, ele é aberto, tá, gente? Qualquer pessoa, eu não sei como é que tá o site agora, eu não sei se isso ainda mas também tá a gente liberado, pode disponibilizar, mas a né, gente Alana? super pode disponibilizar. Sim, total. O nosso projeto, ele é aberto, vocês conseguem ver todo o nosso orçamento e o que foi direcionado para cada parte. Lógico que durante o processo você acaba fazendo ajuste aqui, ajuste ali, mas quando você vê o tamanho do projeto e como está organizado o orçamento, você consegue entender que realmente o que a gente fez é muito, né, para o dinheiro que a gente tinha e fora o que a gente tira do bolso, retorna, né, e aí, lógico, e o quanto isso retorna de importância, sabe? Porque foi uma coisa que eu comentei, acho que no outro podcast que a gente gravou, no primeiro, é movimento, né, gente? A gente está fazendo um movimento, começa pequeno, do jeito que a gente pode, e a gente vai pegando
parceiros, pegando pessoas, pegando a prefeitura, ou pegando as pessoas que trabalham na prefeitura, pegando o governo do estado, para poder fazer esse movimento e voltar. É isso. Entendeu? A gente pega todo mundo. Pega todo mundo para poder voltar essa história. Porque é isso. A gente gosta. De onde que a gente veio e que porra que a gente é, assim, de historicidade que a gente não consegue fazer nada, sabe? Então, é para as pessoas entenderem o tamanho da importância disso. Porque se no passado as pessoas falavam que moram na Baixada Santista, eu consigo dizer que hoje tem um monte de gente que fala que mora em Cubatão. Eu moro em Cubatão, sempre morei em Cubatão. Eu também. Nascido e criado e radioativado em Cubatão. Eu amo essa. Família, deixa eu falar, eu acho que é isso, né? É o que a gente já sabia, era pouco tempo mesmo, acho que o que a gente podia, a gente deu conta, e é sempre muito bom encontrar vocês e poder falar sobre o nosso trampo, sabe? Porque não é só nosso, né? A gente tá aí na construção dessa estrada, mais uma, né? Então, que todos os ouvintes aí, quem tiver grupo de teatro, principalmente da nossa cidade, é possível, sabe? Não existe só o Coletivo 302 em Cubatão, existem vários outros grupos, sabe? Com histórias incríveis, e que essas pessoas, e que esses grupos também encontrem essas tecnologias, né? Para continuar fomentando essa cultura e a nossa territorialidade, que é tão importante. E abram os caminhos, né? Abram os caminhos, é isso. Obrigada. Muito obrigado, galera, por vocês terem escutado a gente. É sempre importante dizer que nós não somos um modelo, nós não inventamos... Estamos longe disso. Nós estamos longe, nós não inventamos a pesquisa no teatro. Tem muitos outros grupos antes da gente que fizeram pesquisas tão importantes quanto, mas a gente acha importante compartilhar e deixar na história, né, esse registro de tudo que a gente fez, e que se um dia e se agora ele não é importante para as pessoas que aqui estão vivendo, que estão escutando esse podcast agora, que no futuro ele sirva para mais uma vez lançar luz sobre o passado para entender o futuro. Boa! Ô Sander! Posso encerrar com a propaganda rapidinho para o Sander entrar? Encerra. Posso? Pode. Isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, @coletivo302 em todas elas. A gente espera o feedback de vocês para esse podcast, beleza? Sander, venha que venha, meu bem. Até o próximo. Até o próximo, galera. Beijo, tchau. Qual é tua voz, Vila Paris? Teia de tantos nós. Queremos te ouvir cantar. Vamos flutuar, ressuscitar, sonhar, acordar. Ressoa em teus pulmões o som pavoroso de um gato com asma. Tua moral está nas pregações de pastores mentirosos, cinzentos e sem fé. Quais são tuas vozes, Vila? Que química perversa compõe o teu plasma? Me fale sobre o que corre em teu sangue. O que habita em teus mangues? Quem uiva de madrugada na noite calada, quem higieniza esse cativeiro, me fale sobre o teu cheiro. Não. Me fale sobre o teu sexo. Eu queria trepar com você, Vila Paris, perplexo como uma rosa azul. Queria lamber teu cu, prender meu corpo resistente em teu veneno, esperança. Como eu queria te fuder. Numa aliança para não sermos um, berrar o nosso gozo sincroanacrônico em seu sumo, irromperiam-se as barragens da ideia, seríamos a retomada da Pangeia, a retomada da terra antiga, infinitesimal pedaço de cosmo, mangue, lutando contra fumaça e poeira, fogo, trapaça, nuvens e essa barulheira.
Essa voz blasfêmica me dissimula. Você se pergunta se isso é um borrão? Qual é o rastro que nos transpassa? Parou a sirene do meu coração. E estou atravessado, sem lastro. Um corpo ausente. Eu estou morto. Acabou a história? O humano? Agora sou chuva. Agora sou chuva. Sou chumbo. Sou incêndio, sou mundo, sou lua cheia, sou sereia, sou larva, sou vespa, o fruto não germinado, sou pedra, sou pó, sou restinga, sou trabalho. Me sinto invulnerável, eu me valho. Sou inoxidável, um assobio de domingo, sou exposição e escuridão. Sou o vizinho? Estou sozinho. Sou o cão sem dono, a ave que foge para não morrer de fome. Sou a terra invadida sobre o céu que arde. Filho, volta pra casa. Volta pra casa. Não sou feito de metades. Aqui eu me inundo inteiro. Sou essa insônia, sou benzeno, sou amônia, sou peixeira, sou a cachaça, sou a fúria, sou a feira. Bênçãos de santo e crianças brincarão sob o meu manto em festa. Seria então a verdade jurando que habitam aqui todos os sonhos? Onde está tua voz, Vila Paris?